bem-vindos a mais um episódio. E hoje recebemos a talentosa violinista Maria Clara. A Maria Clara, ela é violinista, atuante na cena musical de Petrolina, Pernambuco. Ela iniciou seus estudos no violino em 2019, num projeto de extensão de ensino de cordas friccionadas ofertados pelo IF Sertão, Campus Petrolina. E ao longo de sua trajetória vem desenvolvendo um trabalho ligado à antiga formação da orquestra do IF Sertão. E logo depois ingressou na Camerata 21 de Setembro, onde participa do edital de 2025 e 2026. Sua atuação se destaca pela sensibilidade artística e pelo compromisso com a música como expressão cultural e social. Então, Maria Clara, eu já vi você no IF antes, quando estava terminando o IF, você disse que também me viu, não foi? E eu também já vi você tocando ano passado, lá num concerto de rock da Camerata, né? Eu não a conhecia, só de vista, na segunda vez que eu te vi, você arrasando lá no violino, no rock, num evento Moto Chico, foi muito bom também. E eu queria fazer uma pergunta, já enganchando com isso. Como o violino entrou na sua vida e quando você percebe que ele foi sua voz principal? Eu falo voz principal na questão de como você utilizou esse instrumento como voz de expressão, como instrumento de trabalho ou de segundo trabalho? Me diz aí, como entrou o violino na sua vida? E também a sua biografia já responde a minha pergunta, mas eu quero saber a sua resposta. Eu falo boa noite, bom dia, não sei. Enfim, eu toco violino, mas antes mesmo do violino eu já tocava outros instrumentos, como violão e flauta doce. A flauta doce a gente iniciou no processo de formação dos projetos de extensão do IF, mas muito antes eu já tocava na igreja, então meio que eu já tenho uma vivência com a música desde criança. Veio mudar mesmo quando eu entrei no ensino médio, no IF, e aí a gente começou a conhecer mais aprofundado teoria musical, história da música como um todo, e aí eu fui me apaixonando, fui me envolvendo com o pessoal. A gente fazia muitos projetos também nas escolas, então tudo que a gente aprendia, a gente repassava. Então, foi um projeto que ensinou a gente e a gente acabou reverberando esse ensino para outras pessoas. Com a pandemia, a gente teve uma pausa, mas, ainda assim, tanto eu quanto os outros amigos, como Andrei, Kaique mesmo, que depois vocês podem vir a conhecer, a gente fez alguns vídeos durante a pandemia, gravou com Andresa, e por aí foi. Eu já gostava de instrumentos de corda, inclusive o violino não era a minha primeira escolha era o cello, mas eu tinha esse violino lá em casa, e aí eu falei, por que não? E daí eu fui me interessando, me invocando com a área. E eu gosto muito, assim, embora eu não tenha toda a performance que eu gostaria, mas para mim é um prazer muito enorme, é um lugar de cura, um lugar de fé, assim, como se pode dizer. Então, você já cantava, já teve essa experiência musical antes do IF, certo? Certo. Bom, então, quem foram as suas maiores referências femininas no instrumento, no violino? Pode ser também no canto, como você falou que já teve essa experiência musical. Me responde aí, quais foram as suas referências femininas também no violino? E também durante os ensaios na orquestra do IF, teve alguma menina que te influenciou? Se não, pode também falar de outras figuras também masculinas. Certo, eu vou falar umas 3 figuras, é um pouco variado, mas quando a gente iniciou, geralmente os projetos eram feitos com alunos da camerata da orquestra do IFE, que foram se formando e por aí foi se criando uma cadeia. Mariana Lopes, no caso, foi a minha primeira professora de violino. E desde então, quando eu tive contato com ela e ela teve paciência de me ensinar, ela acabou virando uma grande referência para mim. Hoje em dia, eu acho que ela não atua mais na área, mas sem ela, esse início não teria sido como foi. E de praxe, assim, acho que boa parte dos violinistas vão dizer que é a Hilary Hahn, que zerou o Suzuki todinho, enfim, tudo mais, todos os métodos possíveis. E pela leveza dela, ela me impressiona muito, eu gosto muito da expressão dela no violino. Por mais que seja apenas um instrumento que ela toca mais na região clássica do que nos outros modos de música, eu gosto muito da técnica, da suavidade dela. E, no contexto da música de concerto, tem uma maestrina chamada Olandra de la Parra, que ela acabou se tornando, para mim, uma grande referência de mulher na música, principalmente nesse ambiente de música clássica. Inclusive, né, teve a questão em Minas Gerais, que a maestrina acabou sendo demitida por causa de um cenário político. Então,
ter essas figuras nesses lugares é muito importante para a gente. E a Holanda de la Parra foi uma das mulheres que mais abriu a minha visão de que tipo a mulher pode conquistar vários lugares na música, inclusive sendo uma maestrina. Boa. Você vendo também, você sabe que mulheres, né, já sofrem esse preconceito na música, esses desafios também, não só técnicos, mas questão de acesso também. Mas seja bem sincera, assim, um desafio de aprendizado. Vamos falar de aprendizado. Qual foi a sua maior dificuldade técnica que você enfrentou no início do violino? Por exemplo, postura, afinação, troca de cordas. Por exemplo, demorei 6 meses para tocar o violino, né, para fazer essa mudança de cordas também, principalmente a questão de afinação também. Como é que foi o seu maior desafio quando você iniciou a estudar o violino, esse instrumento? Eu acho que é um desafio para todo mundo, de maneira geral. É a afinação. Você muda de ambiente, a afinação é outro, o dedo para de funcionar. Mas também, no início, foi a leveza na mão direita mesmo, para poder tocar com mais leveza, poder fazer uma movimentação mais acelerada. E a afinação mesmo, que eu acho que é o que mais pega todo mundo. Todos os músicos, até o final da vida, vão ter dificuldade com a afinação. E também para gerar essa sensibilidade no ouvido, porque eu também acredito que a afinação é um contato que você tem com o instrumento. Então, não necessariamente você precisa ver um metrônomo para ver que o resto está certo. Tem toda uma conexão que você vai criando ao longo do tempo. E até hoje, né? Porque, por exemplo, eu tenho vícios que eu aprendi de outros profissionais, né, de educadores, de mão, postura de mão, da mão direita, mão esquerda. Até o final das nossas vidas, a gente vai continuar estudando e corrigindo, vamos dizer assim, a afinação, a postura de mãos. E eu quero fazer uma pergunta sobre a sua formação, a educação na experiência de música. Além do IF Sertão, você teve outra formação com violino ou com música e também além da igreja? Você quer citar algum? Eu não tive muitas formações, até porque aqui a região do Vale ela é muito escassa, sobretudo de instrumentos de cordas, como o violino e o cello. Mas, assim, a gente costuma dizer que esse pessoal da minha época do IFE, a gente é muito autodidata e todo mundo vai aprendendo porque quer mesmo. Então, teve muitos conteúdos online. Por exemplo, tem um violinista chamado Carmelo, não sei se você conhece, que ele eu acho que mora no Canadá, inclusive. E ele é um cara que explica muita coisa para além do som, da biomecânica do corpo e tudo mais. E eu sempre fui muito interessada nessa área. Tanto até na parte um pouco de entender a luthieria do violino, né? Que às vezes você não vai ter condição de mandar alguém fazer uma manutenção. Então a gente vai lá, faz um arte-ataque e acaba fazendo, até porque a gente não tem muitas opções na região. Mas foi muito mais uma questão de conteúdo mesmo, procurando, conhecendo pessoas mais velhas da região, que por mais que a gente não tenha professores e formadores em grande quantidade aqui, todo mundo acaba se ajudando, assim. Todo mundo do lugar que a gente saiu, tanto do IFE quanto na Camerata, acaba se apoiando e se ajudando para fazer esse cenário acontecer. Sim, falando em gambiarra, eu me lembro muito, consultava muito o Bruno também, que tocava viola, para fazer umas gambiarras no meu violino. E tem um também, ele é luthier de guitarra, mas ele também faz luteria também, violinos, ele também... Coisa muito meu galho também, vamos se dizer assim. E vamos para a próxima pergunta. Como você descreveria a sua sonoridade num violino? Você gosta de focar mais no erudito, mais no popular, ou gosta de transitar entre os dois? Eu gosto muito dos dois, até porque eu acho que o violino erudito ele ajuda muito no violino popular. Então, meio que a minha expressividade também eu acho um pouco relativa, porque vai muito também da construção que eu quero propor na música. Então, necessariamente eu posso tocar exatamente como manda o método. Às vezes eu estou para sentir de outra forma. Então, vai muito do sentido do que qualquer necessariamente um método. E eu acho que da nossa formação isso é um pouco diferente do método convencional, porque a gente acabou criando, as pessoas podem chamar de vício, a gente pode chamar que é uma nova forma de aprender, de som, de expressividade mesmo, porque é muito difícil, eu acho que quando a gente fala sobre música, expressividade acaba sendo algo muito individual de cada um. Mas meu som é mais ou menos assim. Boa, boa. Mas você tem um preferido, um popular, erudito ou tanto faz? Eu gosto de misturar. De misturar os dois, eu também. Vamos falar agora de rotina de estudos. Que você organiza
seu estudo semanal com repertório, você toca na camerata, né? Para manter a técnica, o repertório em dia. Tem também como é que você mantém as suas áreas de vida, por exemplo, o lazer, o trabalho com a camerata, os estudos. Como é que você organiza semanalmente seu repertório com o violino? Como é que é? Assim, é uma semana um tanto cansativa. Acho que meu cenário de vida vai mudar um pouco, então eu vou trabalhar só o que foi ano passado. Eu trabalho meio período, entre aspas, porque eu trabalho com os meus pais, então é a escala deles. Às vezes eu vou 6 horas, às vezes eu saio de lá 10 da noite. E eu também estava estudando para vestibular. Eu tento manter a constância no estudo com pequenas coisas, que por mais que a rotina seja corrida, eu acho que pequenas constâncias fazem valer a pena. Então, geralmente, a gente tem 2 ensaios por semana, que é na segunda e na quarta, dependendo da demanda, a gente tem mais ensaios. E sempre que se inicia o ensaio, se eu consigo chegar mais cedo, eu acabo fazendo um aquecimento, principalmente na área do metrônomo, da pulsão, que é uma coisa que acaba que todo mundo tem que estar muito conectado para não errar o tempo da música. E, geralmente, fins de semana, eu pego para estudar. Os métodos que eu pego, eles são muito mais focados na praticidade. Pela falta de tempo que eu não tenho, ultimamente, aí eu acho que o bom feijão com arroz, seja um estudo de arcada, de pulsão, de escala, já faz muito sentido para mim, dentro da minha realidade. Falando em camerata, né? Mas, assim, não só a camerata e outras apresentações, vamos falar agora de presença feminina. Assim, quais os seus maiores desafios ou vantagens de ser uma mulher violinista no cenário musical atual? Claro que tem várias, né, que a gente conhece. Tem a Ayane Cavalcante, que também foi uma licenciada em música, ela passou pelo IF também. Tem a Vitória também, que é a violinista também, como outras também que já estão até hoje na profissão e outras deixaram porque viraram mães, ou enfim, por N motivos. Mas quais são os seus maiores desafios ou vantagens nisso de você ser uma mulher violinista nesse cenário musical aqui em Petrolina, ou Juazeiro, aqui em 2025, 2026, esses anos que você passou? Eu acho que, por ter uma certa construção cultural feminina no violino, acaba meio que não é um grande sofrimento, visto que existe uma certa tradição cultural de que mulheres tocam cordas agudas e homens cordas mais graves. Então, quanto a isso, quanto a essa representatividade, eu não vejo nenhuma dificuldade. Até porque, querendo ou não, existe essa cultura e a gente acaba vivendo sob ela. Então, você tem uma história especial sobre o violino, alguma coisa assim, história pessoal sua, que te marca até hoje? Eu falo assim, que envolva o violino com outras pessoas também. Tem alguma coisa, uma história especial por trás? Pensando. Pode ser sincera. Se Assim, não lembrar, tudo bem. para mim, o violino acabou se tornando importante por causa da pandemia também. Então, foi um momento em que a música resgatou as expectativas que foram lançadas durante daquela época. Muito difícil, acho que para todo músico, de maneira geral. Mas que, para mim, o violino se tornou um desafio no início, porque, como eu disse, não era a minha vontade. E no IF a gente tinha um processo seletivo um pouco específico. E eu acabei não passando para o instrumento que eu queria. Eu consegui tocar violino porque eu tinha o violino. E aí, conforme eu fui abrindo espaço para o violino na minha vida, eu fui evoluindo muito rápido de acordo com a demanda. Então, meio que me provou que eu consigo realmente aprender as coisas que eu tenho dificuldade. E me proporcionou muitas coisas, me proporcionou viagens técnicas, conhecimento mesmo, expandir a lógica da música para além do senso comum. Então, meio que o violino é uma história para mim sendo contada todos os dias. Sobre a preparação física, como é que você se prepara fisicamente antes dos ensaios, antes das apresentações? Você sente ainda um nervosismo no palco? Se você quiser citar algum exemplo de você sentir o nervosismo, e como você se prepara fisicamente também, e psicologicamente, quando você vai ensaiar e quando tem esse dia a dia na camerata e de outros, e quando você vai tocar realmente no dia da apresentação. Certo. Como eu tenho, no caso, 2 atividades remunerativas, eu nem encaro, no caso, a camerata como um grande serviço. Então, para mim, é
um momento de relaxamento. Tipo assim, as pessoas têm religião. Eu costumo dizer que os encontros da Camerata é a minha igreja, e eu venho aqui, rio com o pessoal e descanso. Então, me traz tanta leveza na vida, no cotidiano, que o nervosismo ele acaba não existindo. Às vezes, quando é uma peça um pouco muito específica, muito difícil, por exemplo, a Baquianas número 4, que tem um desafio enorme ali, mas sempre tem sido uma coisa muito à vontade para mim, muito relaxante. Então, eu acabo não sofrendo. Mas, no início, eu tinha um pouco de nervosismo e o que me ajudava era realmente estudar muito, ficar sofejando. Tanto que, assim, quando eu iniciei os estudos no violino, a minha mão de digitação ficava no outro braço e eu ficava aqui, imaginando as notas e tocando, e descendo e tocando. Quem é que nunca fez isso, né? Para poder ter a estabilidade da forma e tudo mais. Mas hoje em dia eu não consigo ter nenhum um sentimento de insegurança, porque realmente só me transmite esse lugar de paz. É a minha paz, assim. É chato, às vezes, os ensaios, uma questão mais de cansaço, porque a semana, o trabalho pesa, então não vai ser todos os dias que você vai estar muito afim. Até porque existem dificuldades em cada peça que a gente aprende, não dá para saber tudo de uma vez. Mas sempre é um lugar mais de tranquilidade do que nervosismo. Então, não consigo nem elaborar muito uma frase sobre nervosismo. Boa. Já estamos quase perto do final, quer dizer, já estamos no final, né? Eu queria que você citasse qual é o concerto mais emocionante da sua vida até agora. Pode falar, pode ser a do If Sertão, da Camerata, mas qual te emocionou, te arrepiou também, fez você chorar também? No caso que eu toquei? Sim. Então, agora vai ser um pouco difícil de eu pensar. Eu acho que o primeiro concerto foi um concerto muito simples, mas foi um concerto muito importante, que foi o concerto de inauguração do projeto da gente, que foi o concerto Open String Suite, que foi, no caso, Andrei, que criou esse concerto para cordas friccionadas, que eram cordas soltas, era o concerto mais simples do mundo, mas a gente estava lá aprendendo, estava se dedicando, e foi um concerto muito importante para mim. E eu acho que um dos primeiros concertos, quando eu voltei a tocar na Camerata, um concerto de formatura que a gente juntou o pessoal, lá no IF já não estava tendo mais, meio que foi antes de Osíris voltar com essa nova proposta, e aí eu juntei o pessoal e a gente fez nosso concerto de colação de grau, porque realmente a nossa formação estava indo embora do IF e não ia ter mais, até Osíris assumir o cargo que ele assumiu. E para mim foi muito bom, porque foi uma grande relembrança, depois da pandemia, de todo mundo estar junto. E eu acho que eu gosto muito de todos os concertos. Esses aí, para mim, foram bem especiais, mas os do Moto Chico também, eles pegam um lugar muito interessante na gente. A gente sempre está muito feliz e muito animado para esse concerto. E eu acho que... não, minto, tem mais um, acho que eu gosto de todos. Que teve um no São João que a gente fez, foi a primeira vez que eu consegui cantar também. Então, tem um lugar bem especial no meu coração. Pronto. Então, sobre coração, né? Que seja sincera com o seu coração mesmo. Que conselho você daria para as meninas que estão começando a tocar violino hoje em dia? Você tem algum conselho que incentivador? Qual é o conselho realmente? Pode dar só um conselho sincero que você daria para as meninas que estão começando a tocar violino, né? Incentive-as. Então, geralmente eu falo, gente, desista. Mas não é maldade, é porque eu acho que o violino, ele pede um compromisso um pouco maior, mas eu vou fazer... É muito, tipo assim, eu falo que é um instrumento ingrato. Se você passa uma semana sem ver ele não vai dar muito certo. Mas um conselho que eu tenho mesmo é se apaixonar pela música. Porque essa paixão, ela vai ser o combustível para todas as dificuldades. Porque tipo assim, eu não gosto de romantizar, dizer que todo mundo vai estar ali gravando um vídeo no Instagram, que é muito fácil, porque não é. Mas a música, no final, ela sempre vale muito a pena. Então, é esse o meu conselho, se apaixone pela música, tenha referências, procure, conheça, pergunte, não tem mal não saber, se você pode perguntar para alguém. E no final, tipo assim, um resultado, por mais que seja uma corda solta, tocando, por mais que seja só a primeira posição, no final é muito, muito lindo, porque a música, ela é um casamento muito bonito da física também, se você for pensar pelos outros lados.
Então, é isso, você tem que ter essa paixão. Porque nem todo mundo leva a música de maneira profissional. Sim. Eu tenho outros objetivos, mas eu tenho amigos que querem continuar na música, mas ela sempre vai ser algo presente para mim. Então, meu conselho é: se apaixone, porque é um instrumento ingrato. Sim. Para finalizar, o que a gente pode esperar da sua carreira? Eu sei que você não leva para o lado tão profissional, né? Mas acaba sendo profissional, né? Mesmo que você tenha 2 trabalhos, né? Além dessa camerata. Mas o que a gente pode esperar de você, sendo violinista, especificamente falando, de 2016? O que a gente espera da sua carreira nos próximos meses? Que você, querendo ou não, você está montando uma trajetória no violino, né? Seja em qualquer área que você esteja querendo colocar o violino e seguir, né? Eu acho que, assim, é um pouco difícil de pensar, mas eu acho que o violino sempre vai... O violão, qualquer instrumento vai estar muito presente na minha vida, mas eu acho que o violino, pelo fato de eu ter tido essa conectividade com ele, vai estar sempre aí, sempre à disponibilidade de quem quiser. Eu estarei tocando, eu estarei construindo, porque, para mim, o violino é uma parte de mim. Então, não tem como eu pensar, talvez, daqui a 10 anos, sem estar tocando um brilho, brilho, estrelinha, só para poder desagoniar o juízo, sabe? Mas eu pretendo, esse ano, também, me projetar um pouco mais, porque eu tinha muita insegurança com a quantidade de conhecimento que eu tinha. Eu acho que todo mundo tem, mas eu também entendo que, se a gente ficar com medo, a gente não faz muita coisa na vida. Não faz. Então, a gente tem projetos aí para vir, tanto grupos quanto eventos que a gente vai estar se propondo a fazer. No caso, os grupos que eu não posso falar no momento. Mas eu vou sempre estar por aí tocando violino, onde quer que seja. Pronto, para encerrar, você tem algum @ do Instagram, Facebook, YouTube, Tumblr, para a gente poder seguir você, né? Ou é só privado, ou o seu perfil é privado, é aberto ao público? Quem quiser te seguir, qual é o seu @? No caso, meu perfil é privado, mas não se preocupe. Eu vejo todo mundo que quer me seguir, faço uma análise e aí permito. Mas é mariaclara.araújo-lima, se eu não me engano. Lá tem muitas coisas assim sobre mim, não só violino, mas arte no modo geral, livro. É interessante, acho que eu sou uma pessoa interessante para seguir. Muito obrigada. Eu estou muito orgulhosa, estou muito feliz. Obrigada por você ter aceitado o meu convite. Foi a primeira convidada desse projeto assim, inovador, ousado também. Muito obrigada, que eu te vejo mais vezes tocando. Eu mal conheci ela no dia que eu vi Daniel, né, Daniel? Vi Daniel, a gente estava tocando um som do coração na orquestra de Bolinha. Aí ela estava lá, só de eu conversar com ela, eu achei você muito aberta, muito um brilho assim, entendeu? E eu fiquei meio assim acanhada porque, né, a gente não tinha uma conexão, intimidade, assim. E agora eu estou te conhecendo um pouco você e espero conhecê-la mais e quero ver você tocando mais também. Próximo episódio, gente, vai ser com a violinista Laís Alves e sua mãe, também violinista, Rejane Alves. Vai ser um episódio muito lindo, vocês vão amar e até a próxima.